César, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Arthur, Ju e o PSEG aí pelo convite, participar aqui do Câmara PSEG. Muito obrigada. Não sei se o pessoal sabe, mas você é coach, né? Eu queria que coach. você contasse um pouquinho para eles o que é. O que é coach? Isso. Legal. Então, coach é um processo de desenvolvimento comportamental. Vou tentar não trazer tanto para o lado técnico, vou tentar exemplificar com eu falo com a mão, tá? Então, vocês vão... Fica à vontade. É natural. Imagina que você tem um objetivo na tua vida. Carreira, vamos colocar, porque todos nós aqui que estamos aqui no estúdio temos um objetivo de carreira. A concepção de carreira é algo muito amplo. Mas vamos supor que eu estou aqui, sou um entrevistador aqui do programa e almejo ser um diretor do programa um dia. Para eu sair de apresentador para diretor, tem uma série de elementos que eu preciso desenvolver, tanto tecnicamente, né, conhecimentos, questão de gestão, enfim, eu não vou entrar no mérito do que, mas vocês sabem que tem uma grandeza de conhecimentos que eu preciso adquirir, tecnicamente. Mas eu também tenho um outro lado, e aí entra o contexto do coach, comportamental. A partir do momento que eu assumo uma posição de liderança, diretor do programa, eu vou ter que ter contato com desafios que vão exigir outras competências que um entrevistador, de repente, não utiliza. Então, para eu poder sair desse ponto A, né, entrevistador, para ir para um ponto B, que seria o diretor, eu vou ter que desenvolver essas habilidades. O coach é o processo que me ajuda a desenvolver essas habilidades. É um processo comportamental, onde o coach, que é a pessoa que vai ser o seu tutor nesse processo aí, ele tem técnicas e ferramentas que te auxiliam a encontrar esse caminho, mas usando os seus recursos. Isso é importante. Até para diferenciar um pouco o que é coaching do que é mentoring, que é um outro conceito que a gente ouve. O mentoring, a pessoa tem um conhecimento específico, vamos pegar esse exemplo que eu dei, né, do apresentador e do diretor. No mentoring, imagina que eu tenho conhecimento do que é ser diretor e eu vou ajudar você tecnicamente nesse caminhar. Eu seria tipo o cara que tem o conhecimento técnico e vou estar passando esse conhecimento técnico para você. A cultura da empresa, todos esses elementos. No coaching, não. No coaching, eu vou estimular que você ache as respostas para você constituir esse caminho utilizando as ferramentas que você tem. É um negócio sutil, mas tem uma diferença muito grande, porque eu não vou dar as respostas para você. Na verdade, eu falo assim, o começo do processo do coach, eu falo que é tudo muito bacana. Por quê? Ele começa num processo de autoconhecimento. Então, você tem que saber assim, para eu sair daquele ponto A, entrevistador, para chegar no diretor, eu vou ter que primeiro me conhecer. Quem sou eu? Quais são as forças e fortalezas que eu tenho? Né? Até tem uma ferramenta que a gente utiliza, que chama PDA. Existem várias, nós trabalhamos com essa, que ela te ajuda você a entender quais são as minhas forças comportamentais, qual é o meu estilo, o que seria isso? Imagina que eu sou uma pessoa mais comunicativa, isso vai me ajudar a chegar naquela posição B ou não? Vamos supor que eu sou uma pessoa mais analítica, eu tenho facilidade de lidar com números, enfim, isso é bom ou não para aquela posição? Então, você tem como fazer esse mapeamento inicial, saber quais são as habilidades que você tem, até pensar um pouquinho quais as habilidades que eu preciso para chegar naquele ponto B, né? Ver quais são os gaps entre o ponto A e o ponto B e desenvolver isso através do processo de coaching. Aí que entra o processo de coaching. Né? Então, é um processo que geralmente demora aí, 3 meses para desenvolver uma habilidade. No começo é bacana, mas eu falo que a partir do momento que começa a chegar na competência a ser desenvolvida, começa a ficar difícil. Por quê? Imagina quando você vai na academia. Então, você chegou lá, primeiro dia da academia, você quer ficar fortão. Ponto B seu é ficar fortão. Ponto A é um franguinho, tipo eu assim. Né? E aí, você chega lá, você está com a determinação, vou ficar fortão. Mas, para você ficar fortão, você vai ter que pegar aqueles pezinhos. E vai ter que ficar naquela rotina, naquela disciplina, para o músculo ir ganhando força. O coach ajuda, fazendo uma analogia, ajuda você ganhar força, desenvolver esse músculo nesse processo. Né? O complicado é que a gente vive numa época que todo mundo quer tudo muito rápido, né? Ele é uma geração que
que vem sendo ensinada assim, né? Vem crescendo assim. Como que é lidar com esse pessoal dessa geração, essa geração X, Y, não sei. Você sabe que eu acho que esse é um dos grandes desafios, eu vou falar por mim, acho que é legal a gente exemplificar. Lá na consultoria nós somos 7 sócios e nós temos 2 pessoas que têm na faixa entre 18 e 20 anos, que é justamente essa geração que você está falando. Eu acho que a partir do momento que você tem uma clareza do que você quer como empresa, fica mais fácil de você conversar, porque existem alguns... Eu não gosto muito de rótulo, né? Então a geração tal... Todas as gerações tiveram suas dificuldades e deficiências e conflitos, porque isso já é um conflito, né? A grande questão é, qual que é o seu propósito? Você quer chegar aonde? E aí eu acho que a partir disso, quando você consegue deixar claro, mesmo com o jovem, hoje, a partir do momento que aquilo fizer sentido para ele, eu não vejo dificuldade. Pelo contrário, eu vejo até como algo muito positivo. Porque a partir do momento que ele tem conhecimento daquilo que você está propondo para ele em termos de desenvolvimento e tal, a facilidade que eles têm com a tecnologia, a velocidade do conhecimento, é difícil você acompanhar eles. Esses dias atrás mesmo eu fui num curso, e aí uma dificuldade da minha geração, eu tenho quase 40 anos, mas uma das dificuldades da minha geração era falar em público. E aí, no curso, eu vi lá jovens de 18, 19, 20 anos, 21 anos, com uma facilidade de comunicação e tal, que eu falei assim, né, na minha época, não é desse jeito. Eu tive que fazer curso de oratória 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho dificuldade até hoje. Estou aqui, mas eu estou... Parece, né? Agora eu estou gostando dessa coisa. É um negócio bacana, viu? Acho que eu vou virar apresentador. Se quiser, eu te aconselho um coach para você virar... Se estiverem aqui, por favor, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o jovem desenvolveu algumas habilidades e com uma velocidade muito maior. Então, isso que você trouxe da questão que eles querem tudo muito rápido, para algumas coisas, se for canalizado, é muito positivo. Então, a minha geração tinha muito uma questão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não funciona mais hoje. Então, assim, hoje, se eu tento aplicar no jovem que está trabalhando comigo o que eu recebi quando eu comecei a trabalhar, eu estou perdido. Minha empresa fecha em 2 minutos. Porque eles não aceitam mais esse tipo de atitude. Isso está mudando. Então, existe um rótulo, que meu ponto de vista em relação ao mercado, que falam que o jovem, ele é apressado, não que não seja, mas eu acho que é a forma como você canaliza isso. O processo de coaching ajuda muito dentro desse contexto. Eu vejo isso pelo contexto das pessoas que trabalham com a gente lá. E a gente pode falar que o autoconhecimento é o caminho mais importante para se alcançar o Com certeza, porque se você não sabe quem você é e o que você quer, então, para onde você vai, não faz sentido, entendeu? Então, para você saber esse ponto B, você tem que pensar assim, eu quero chegar nesse ponto B, vamos pegar aquele exemplo anterior, né? Que a gente estava falando do diretor. Mas por que eu quero chegar nesse ponto B? O que o diretor, ser um diretor aqui, vai me trazer de satisfação? Então, a partir do momento que você tem consciência disso, aí o esforço que vai ter fazer essa musculação para desenvolver essa habilidade faz sentido. Senão, do contrário, não faz sentido, entendeu? Legal. E é uma área, uma profissão mais nova ou sempre teve? Cara, se eu te falar que eu sei o início do processo, eu vou estar mentindo. Não sei quando começou. O que eu posso te falar é assim, é uma profissão que no decorrer dos últimos 10 anos vem ganhando uma força. Eu fiz uma certificação, que é uma certificação reconhecida internacionalmente, que chama ICI, aqui no Brasil, ICI, que é uma certificação que tem todo um conceito, uma metodologia por trás, que é reconhecida internacionalmente. Só que o que aconteceu no processo de coaching? Eu vou trazer um contexto, e aí depois se quiserem cortar, vocês cortam, tá tranquilo aqui. Mas assim, teve muita gente que usou do nome coaching, eu sou coaching, e aí você vê muitas besteiras sendo feitas no mercado aí, e as pessoas desacreditando o processo. Então eu acho que se você quer ser coach, né, para poder ajudar a pessoa, ou quer receber o processo,
Uma coisa que é importante é você ver qual é a fonte, né? Buscar referência de pessoas que fizeram, o quanto isso fez ou não diferença, tentar buscar informações, porque você tem no mercado pessoas que estão levando isso a sério e pessoas que não levam tão a sério, que faz uma diferença, com certeza. Hoje, boa parte dos programas de liderança são baseados em metodologia de coaching. Então, hoje, quando você fala de desenvolver líder ou desenvolver equipe, boa parte da base metodológica que se utiliza para desenvolver esses programas de desenvolvimento é coaching. É esse processo. E como funciona em tempos de crise, pouco emprego, as pessoas que trabalham já ficam com medo de ser demitidas? Como que é o trabalho do coach para tirar essa insegurança ou não? Ou como que é o trabalho em tempos de crise, assim? Então, até acho que fazer que a pessoa se autoconheça mais para poder desenvolver as habilidades dela e acabar indo para a rua. Sim, na verdade, assim, eu acho que eu vou tentar quebrar em duas partes. Uma se eu parto do pressuposto que o autoconhecimento é a base para eu conseguir chegar em algum lugar e eu ter essa definição clara do que eu quero, provavelmente eu vou precisar de um processo para me desenvolver. Mas o grande problema hoje que a gente vê, né, que lá na consultoria a gente faz processo seletivo. Então, o que você está falando aí, como que para a pessoa no momento de crise? Eu vou pegar o contexto das pessoas que participam de processo de recrutamento e seleção. Então, eu entrevisto pessoas que estão trabalhando e pessoas que estão desempregadas. E tem uma diferença muito grande desses dois públicos. A pessoa que está trabalhando, geralmente, ela tem uma certa segurança maior do que a pessoa que está desempregada. Por quê? Porque ela tem aquela fonte de renda, ela consegue no dia 15, no dia 1º, lá, receber o salário dela. Esse tem um contexto, mas muitas vezes ela não está feliz. E aí você fala assim, tem uma pesquisa recente, até saiu no G1, alguns... Posso falar? Pode falar. Tranquilo. Saiu uma pesquisa recente que 70% das pessoas que estão trabalhando hoje estão insatisfeitas naquilo que elas fazem. Então, parte do pressuposto que se 70% das pessoas que estão trabalhando em qualquer negócio estão insatisfeitas, provavelmente é porque ou elas estão fazendo uma coisa que não condiz com o contexto delas, eu faço porque eu quero ter um salário, ou porque eu preciso sustentar minha família e tal. Só que a partir do momento que ela começa a trabalhar o autoconhecimento, ela consegue ver que ela não é só uma profissão, ou ela não é só um cargo, ela tem muito mais, porque todos nós temos habilidades que muitas vezes a gente não tem contato. Então o autoconhecimento ajuda muito a resgatar isso, tanto para a pessoa que está trabalhando e que de repente pode buscar algo que traga uma satisfação muito maior. Eu falo do meu caso, trabalhando numa grande empresa, em um determinado momento da minha vida eu falei, chega. Isso não significa que a empresa não era boa empresa. Não, pelo contrário. Eu me redescobri. Naquele momento da minha vida, eu falei assim, eu preciso de outras coisas. E aí, de repente, eu me vejo numa situação que eu vou ganhar 1/10 do que eu ganhava, vou ter os riscos de ter um negócio, mas isso me motivava. Mas como a gente consegue trabalhar essa confiança, às vezes... Ok, posso estar satisfeito aonde eu trabalho, mas... Mas é garantido, é isso que Mas é garantido. Eu chego em casa, tenho meus filhos... Isso é um valor para você? Como? Entendi. Seus filhos, sua família? Sim. É um valor para você. Então, tipo, você está tomando uma decisão, toda escolha tem uma renúncia. Não, sim, mas pensando, tipo, nossa, eu quero mudar de área, mas eu estou vendo meus colegas que da mesma profissão, às vezes empregados, às vezes procurando emprego, porque não está sendo fácil. Como trabalhar essa confiança deles? Tipo, eu preciso buscar outra coisa, eu preciso buscar outro ponto, sendo que a desconfiança do mercado é muito grande. Como ele luta contra essa maré? Assim, não sei se eu entendi a sua pergunta. Você quer ajudar essas pessoas ou você quer que... Porque é difícil dar a resposta se eu não sei para onde cada uma dessas pessoas que você citou querem ir. É uma coisa mais fica pessoal. Muito... porque se eu parto do pressuposto, já levando em consideração esses 70% de pessoas que não estão felizes naquilo que elas fazem. Mas vamos pegar aqui. Se eu coloco todo mundo no mesmo balde e dou uma resposta para você, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo pensa igual, quer ir para o mesmo lugar. E aí seria injusto da minha parte. Por isso que o processo ajuda no sentido de entender quais são os seus valores, quais são suas fortalezas,
em relação aos seus valores, suas fortalezas, suas experiências de vida. Então, ele faz um resgate de tudo que você tem. Eu até estou montando um blog novo, logo vai sair, que chama O que tem no meu balde. Mas desconstruindo um pouquinho a questão só da formação acadêmica ou da profissão que eu tenho. É ver que dentro do seu balde, ele tem muitas coisas. Um trabalho voluntário te dá habilidades, né? Uma entrevista dessa que eu estou tendo aqui está me resgatando coisas que, de repente, eu nunca treinei na minha vida. Então, assim, tendo acesso a isso, você consegue ou criar possibilidades ou consegue enxergar coisas que, de repente, você nunca visualizou. Por exemplo, eu adorei essa questão do... Então, eu não estou deixando nem vocês falarem aqui, né? Então, eu acho que eu vou ser entrevistador. Eu só preciso desenvolver tecnicamente. Eu estou brincando, mas é uma coisa bacana, né? Eu preciso desenvolver tecnicamente recursos que eu não tenho. Então, por exemplo, numa entrevista, eu posso fazer isso que eu estou fazendo aqui? Não posso? Quem que pode me ajudar aqui? Quem que é jornalista? Entendeu? Eu consigo usar uma habilidade de comunicação que eu tenho, eu busco um conhecimento técnico e, de repente, eu tenho uma nova profissão. Então, talvez esse autoconhecimento, você está falando de saber os meus pontos fortes ou fracos, talvez essa seja uma solução você se dar bem dentro dessa crise. Sim. Entendi. O autoconhecimento seria a resposta, sendo mais objetivo, até para não direcionar uma resposta única para todos, mas sim uma resposta no sentido de que, se cada um olhar o que tem dentro de si, a probabilidade de conseguir achar possibilidades aumenta muito. Isso com toda certeza. E o processo te ajuda nisso. A gente não é educado no decorrer da nossa vida para... Por exemplo, vamos pensar o processo da escola, né? Então, a gente aprende matemática, português, história, geografia. Qual que falava de comportamento humano? Nossa, não. Só que olha que engraçado, aí quando você entra no mercado de trabalho, eles te avaliam tecnicamente. Você estudou onde, você tem inglês, espanhol, francês, russo, alemão, chinês, coreano, enfim. Tá, aí te contrata. Aí quando te manda embora, você sabe por que eles te mandam embora ou não? Pelas competências comportamentais. Olha que interessante. Então, o processo te contrata por uma habilidade técnica e quando te manda embora é pelo comportamento. Por quê? Não se dá bem com o chefe. Por um comportamento também que nunca foi treinado. Nunca foi desenvolvido. Então, você tem um processo educacional que não te prepara para isso, mas você vai ter um processo profissional que vai te avaliar por isso. Eu acho interessante também, porque você falou que 70% está insatisfeito nesse trabalho, mas a gente escolhe muito novo o que a gente vai trabalhar a vida inteira. Sim. Com 18 anos, as pessoas estão falando, vai fazer vestibular, escolhe, tem que fazer. Você começa a estudar alguma coisa que às vezes você nem sabe, você nem se descobriu ainda, né? Sim. Isso é muito complicado, eu acho que reflete, eu acho, no mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Mas assim, vamos pensar, reflete, eu concordo, mesmo porque eu acho que quando você vai tomar essa escolha, que profissão seguir, ou não tomar essa escolha, que aí eu já acho que já tem um ponto, né? Porque você tem pessoas que são influenciadas pelos pais. É todo esse momento da decisão que o jovem tem de escolher uma carreira. E, às vezes, esse ambiente não é trabalhado. Inclusive, tem alguns projetos surgindo nesse sentido, de trabalhar o jovem lá dos 15, 16, para que esse processo seja menos traumático. Né? Mas, de qualquer forma, também, se escolher uma carreira e não der certo, gente... Não é o fim do mundo. N oportunidade. Né? Eu acho que é uma oportunidade. Primeiro que você vai colocar alguma coisa no seu balde. Segundo que depois você consegue conectar com outras coisas e, de repente, vir um apresentador aqui. Gente, me convida aí que eu aceito. Tem uma dica para dar para os nossos alunos que estão assistindo dos MBAs aqui da USP? Dicas. Agora vocês cortam, segura aí. Eu tenho um problema com essa palavra dica. Não precisa de dica, tipo um recado, porque eles estão aqui para... Cara, eu acho que o recado que eu posso deixar é, entendam que vocês são muito mais do que uma carreira, uma profissão. Ela é importante, sim. Você fazer parte, eu acho que a universidade te proporciona não só a formação, mas todos os relacionamentos que você consegue estabelecer, todos os aprendizados inerentes a você ir estudar, tem pessoas que vão morar fora, enfim, tudo isso dá muita riqueza para a vida. Mas que vocês tentem cada vez mais se autoconhecer e tomem
decisões e escolhas baseado naquilo que realmente faz diferença para você no seu coração. Acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. E se errar, não tem problema, faz parte, né? O Thomas Edison lá, quando descobriu a lâmpada, errou trocentas mil vezes. Então, e aí? Beleza, errei. O que eu aprendi com isso? Eu acho que é a forma como você olha que é a grande diferença. Então, o que eu posso falar é isso. Se autoconheça, leve em consideração seu coração e saiba que você é muito mais do que só uma profissão. Tem muita coisa aí nesse balde aí que pode te ajudar nos desafios e hoje as empresas estão buscando isso. Né? Cada vez mais as empresas estão olhando para outras coisas que não só uma formação técnica, para que não aconteça justamente aquilo. Eu contrato pelo técnico, mando embora pelo comportamento. Então, eles estão começando a olhar já essas questões comportamentais. Isso aí. Ok. Muito obrigada. Eu acho que em nome de todo mundo aí que está assistindo foi extremamente enriquecedor. Obrigado aí. Valeu aí. Obrigado, gente. Lembrando que semana que vem tem mais debate.